Como mudar meus pensamentos ansiosos? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Quem teve ou ainda sofre com ansiedade sabe muito bem que ela é complexa e afeta vários aspectos da vida, seja de maneira física, emocional, comportamental e até cognitiva. Vamos tentar melhorar esses aspectos com esses 8 passos. Primeiro passo: normalizar desde o início. Para mudar seu pensamento ansioso, primeiro é importante saber o que você deveria estar pensando. Se meu pensamento é errôneo ou exagerado quando estou ansioso, então o que eu deveria estar pensando nessa situação? Como já dissemos, todo mundo tem ansiedade, portanto é impossível viver sem se sentir ansioso de vez em quando. Seu objetivo deve ser a redução da ansiedade, e não simplesmente eliminar ela. Se lembrar de como se sente quando está ansioso pode ser muito útil para mudar seu pensamento errôneo ou incorreto, quando se sente intensamente ansioso. Todo mundo é capaz de lembrar que ficou nervoso antes de fazer um discurso, prestar um exame, conhecer uma pessoa nova, apresentar-se para uma entrevista de emprego. A quantidade de coisas sobre as quais poderíamos ficar ansiosos é interminável. Agora pergunte a si mesmo: como eu poderia pensar de maneira mais normal sobre minha preocupação ansiosa? Por exemplo, qual seria uma maneira mais normal de pensar sobre palpitações cardíacas, falta de ar, falar em público, preocupar-se com uma coisa insensível que você disse a uma outra pessoa, ou se seu marido ou esposa ainda o ama? Você pode pensar de modo realista sobre preocupações ansiosas, produzindo uma boa descrição do pensamento ansioso normal, e reportando-se a ela sempre que alguma coisa disparar sua ansiedade. Essa prática vai ajudá-lo a atingir a meta de pensar dessa maneira toda vez que tiver um episódio de intensa ansiedade. Segundo passo é identificar pensamentos ansiosos automáticos. Um dos motivos pelos quais ficamos presos em nossos pensamentos catastróficos é que eles ocorrem de maneira tão automática que nossa mente ansiosa assume o controle antes de nos darmos conta. Por isso é importante identificar ideias automáticas ansiosas para que elas possam diminuir o ritmo suficiente para você avaliar e corrigir esses pensamentos. O segundo passo na transformação da mente ansiosa envolve adquirir uma nova habilidade cognitiva, identificar de maneira consciente e intencional seus pensamentos exagerados de ameaça e perigo, cada vez mais precocemente no ciclo de ansiedade. Como qualquer outra habilidade, aprender a identificar pensamentos automáticos exige muita prática. Será mais fácil para algumas pessoas e um pouco mais difícil para outras. Independentemente de seu ponto de partida, todos que sofrem de ansiedade vão precisar praticar essa habilidade, e serão capazes de aperfeiçoar sua capacidade no monitoramento de pensamentos. Terceiro passo: reunir as evidências. Se você já assistiu alguma série que trata de investigações criminais, talvez tenha reparado em alguma dessas frases: o que dizem as evidências, ou deixe as evidências falarem. Você já pensou que pode adotar essa mesma abordagem? E se você adotasse a mesma abordagem para seus pensamentos ansiosos e buscasse evidências que confirmam ou negam o perigo imaginado? Se você tem ataques de pânico, qual é a evidência de que suas palpitações cardíacas poderiam ser um infarto? Ou se você tem ansiedade social, qual é a evidência de que você está se humilhando para outras pessoas? Assumir o papel de detetive que questiona seus próprios pensamentos e crenças ansiosos é extremamente difícil, e geralmente as pessoas são tomadas pela emoção e abandonam suas habilidades de raciocínio. Mas essa é uma importante habilidade da terapia cognitiva, que pode ser usada para reduzir pensamentos e crenças ansiosos. A busca de evidências é uma estratégia para corrigir repetidamente o pensamento ansioso quando ele ocorre. É por isso que é tão importante praticar várias e várias vezes a ação de reagir a seus episódios ansiosos questionando seus pensamentos. Continue perguntando a si mesmo: mas quais são as evidências de que eu estou exagerando a probabilidade e gravidade da situação? Ou então, estou subestimando minha capacidade de enfrentar a situação ou simplesmente estou ignorando a segurança da situação? Comece a se questionar e repare em seus sentimentos. Quarto passo: fazer uma análise de custos e benefícios. As pessoas que lutam com a ansiedade, muitas vezes desenvolvem formas de reagir a ela que acabam piorando sua ansiedade em um longo prazo. Elas passam a acreditar que a preocupação ou a busca de reasseguramento e coisas desse tipo são o único modo de lidar com a ansiedade. Ou então elas simplesmente aceitam suas crenças exageradas em ameaça e perigo como a única forma de reagir. Algumas pessoas automaticamente pensam sobre infartos sempre que têm uma dor inesperada no peito. Outras se preocupam incessantemente com as finanças.
Esse empenho na mentalidade ansiosa pode ser avaliado utilizando-se outra estratégia cognitiva chamada análise custo-benefício. Se você tem vivido com ansiedade há muito tempo, seu modo de ver a si mesmo pode ter se tornado uma parte arraigada de sua vida, e você pode ter se esquecido do custo que ela está cobrando. Fazer uma análise custo-benefício é um modo poderoso de aumentar sua determinação em corrigir este pensamento errôneo. Lembrar a si mesmo sobre o alto preço que está pagando para continuar ouvindo seus pensamentos e crenças exagerados vai ajudar a enfraquecer seu empenho em sempre presumir o pior. Procure sempre lembrar a si mesmo o seguinte: eu posso optar por pensar sobre a possibilidade de ameaça futura, sobre o pior desfecho, ou eu posso optar por pensar sobre a alternativa menos ameaçadora. Que modo tem uma resposta melhor? Minha tendência de sempre me fixar na pior possibilidade está funcionando bem para mim? Ou ela está associada a vários efeitos negativos? Qual é o custo de sempre presumir o pior, o mais ameaçador ou perigoso? Quinto passo: não rotular o medo como uma catástrofe. Muitas vezes nossos pensamentos e comportamentos automáticos durante episódios de ansiedade são tentativas de evitar algum desfecho catastrófico que está na imaginação. Para a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade, algum desfecho temido imaginado tornou-se um pesadelo que elas procuram evitar a qualquer preço. Nesses casos, confrontar a catástrofe imaginada é uma ferramenta terapêutica poderosa para neutralizar seu poder de induzir ansiedade. Será que alguma catástrofe tal como uma doença terminal ou acidente fatal, uma experiência humilhante, a repetição de um trauma passado está implícita à sua ansiedade? Então passe a treinar para tornar-se altamente consciente de onde está errando e você notará que esse treino desempenha um papel importante no processo de aprender a corrigir os pensamentos e crenças responsáveis por sua ansiedade. Seria como esvaziar sua mente de pensamento ansioso. Sexto passo: corrigir erros cognitivos. Essa estratégia envolve levar essa habilidade ao ambiente externo e identificar erros de pensamento sempre que você ficar ansioso. Se você ainda tem dificuldade para identificar os erros em seu pensamento ansioso, comece reconhecendo esses erros no pensamento de seus amigos e familiares. Muitas vezes é mais fácil ver os erros no pensamento das outras pessoas. Depois de ter feito isso algumas vezes, tente conscientizar-se de seus erros com preocupações não ansiosas, e depois finalmente volte para a identificação de erros durante seus episódios de ansiedade. Você pode pedir a um amigo íntimo ou familiar que sabe de sua ansiedade, para que ele identifique os erros cognitivos em seu pensamento ansioso. Sétimo passo: gerar perspectivas alternativas. Bom, depois de tudo que disse até aqui, você já deve ter consciência de que seu pensamento ansioso é exagerado, excessivo e totalmente improdutivo, mas você pode não ter certeza de como seria uma visão mais saudável. Ou talvez você conheça uma perspectiva mais saudável, mas você parece não conseguir acreditar nela quando se sente ansioso. Vai ser preciso tempo e esforço para você descobrir uma perspectiva mais equilibrada e saudável de suas preocupações ansiosas. Se você tiver dificuldade para pensar em uma visão alternativa de sua preocupação ansiosa, comece encarando isso como um exercício intelectual. Em outras palavras, não tente propor uma perspectiva na qual você já acredita ou aceita. Em vez disso, tente se distanciar da preocupação ansiosa. Imagine que a preocupação ou situação ansiosa pertence a um amigo ou colega. Como você aconselharia esse amigo a pensar sobre sua preocupação? Você também pode perguntar a amigos íntimos, um familiar, como eles veem as situações que o deixam ansioso. Como eles pensam sobre a ansiedade em si. Por exemplo, quando eles ficam tensos, sentem desconforto no peito e têm palpitações cardíacas, como eles interpretam estas sensações de uma forma não ansiosa. Adote a perspectiva não ansiosa deles como sua alternativa e trabalhe para buscar evidências nesse sentido, até que com o tempo você as aceite ao invés de dar espaço para seus pensamentos ansiosos. Oitavo passo: praticar a abordagem de normalização. E nosso último passo nada mais é que ir praticando os passos anteriores até o momento em que você consiga descobrir novas compreensões de seu modo ansioso de pensar. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilha com outro ser de luz. Gratidão pela visita e até o próximo vídeo.